Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém. A boa notícia dessa manhã é que Jesus está vivo. Ele ressuscitou, Ele é a nossa alegria. Que nessa manhã a gente possa ser inundado com essa verdade histórica, bíblica e que tem transformado os nossos corações, né? Jesus Cristo, o Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e já nos prepararmos para o nosso momento de música, de louvor, de adoração, mas, sobretudo, de gratidão ao Senhor, porque Cristo é a nossa vida e certamente também o bom motivo, o único motivo do nosso louvor. Feche seus olhos e Vamos agradecer ao Senhor. Agradeça a Jesus porque o túmulo está vazio. Agradeça a Jesus porque, por meio da sua ressurreição, Ele também nos deu vida eterna, vida em abundância. Ele é a nossa paz. Nele está o perdão, nele está a cura, nele está a reconciliação. Que nessa manhã nossa alma seja inundada com essa verdade, essa vitoriosa verdade que triunfou sobre a morte, sobre os nossos pecados, quebrando os grilhões, quebrando as divisões, as barreiras entre nós e nosso Deus. Senhor dos altos céus, nós te rendemos graças nessa manhã tão alegre. Nós te damos graças, Senhor, porque a morte não conseguiu deter o autor da vida. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és o leão da tribo de Judá. Muito obrigado, Jesus, porque a despeito de toda a força e poderio do inferno, a despeito dos poderosos aguilhões da morte, absolutamente nenhuma força desse mundo, nos céus, na terra, debaixo da terra, foi capaz de deter a vida do Senhor. Tu és a nossa vida, Jesus. Que nessa manhã a Tua manifestação seja muito tangível, seja muito perceptível, seja tremendamente, indiscutivelmente poderosa entre nós. Ó Senhor, que nessa manhã possamos experimentar o poder da Tua ressurreição. Senhor, que tudo que fizemos aqui hoje seja fruto de lábios que confessam o Teu nome, de uma mente cativa e convertida ao testemunho da Tua palavra, mas sobretudo de corações gratos, submissos e obedientes, Senhor, à Tua voz. Seja conosco, esteja entre nós, recebe nosso culto, nosso louvor, recebe nossa adoração. Oramos assim no nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Coloque-se de pé aí no seu lugar. Nós vamos ler um texto bíblico e de maneira responsiva, né? Como dizem os mais tradicionais, os mais arcaicos, como queira chamar. E leia o primeiro texto, você lê o segundo texto, leia novamente o terceiro texto que vai ser projetado, ele já está sendo projetado, e o quarto texto nós leremos todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 33, verso 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria. Todos nós? Venham, proclamemos a grandeza do Senhor juntos, exaltemos o seu nome. É a oportunidade que você tem nessa manhã de juntos, como igreja, aqui nesse lugar, proclamarmos o nome do Senhor, nome que vive, nome poderoso, nome que nos salvou, nome no qual há todo o poder, o nome do Senhor. É por Ele que estamos aqui,
por causa dele, pelo amor dele, pela graça dele, por cada um de nós, pela misericórdia dele, por sua vida, que certamente já se renovou nesta manhã. Você tem experimentado disso, né? A misericórdia do Senhor que é viva e vive em nós. Então, com essa primeira canção, que você possa dizer ao Senhor: Senhor, santo para sempre, Tu és santo para sempre. Os anjos cantarão, os anjos clamam, e nós também cantaremos isso. O Senhor é santo e santo para sempre. Com essa canção, há um convite a você exaltar o nome do Senhor nesta manhã. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado? Eu e você. E redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Se você é livre no Senhor, aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, o Senhor é o Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre.
eternamente. O Senhor há de ser santo eternamente, eternamente, eternamente. O Senhor é santo. Ele vive em cada um de nós, vive em nosso coração. Por isso, nós devemos louvá-lo com alegria. Esse é o convite que nós vamos fazer agora a você. Eu disse naquele convite que você recebeu no WhatsApp, né? Disse assim, ó, você vai chegar aqui 7 da manhã. Vai chegar aqui cansado, né? Talvez com sono. Mas há um convite para você celebrar isso e refletir que o nosso Deus vive em cada um de nós, né? Ele ressuscitou e mora em mim, em você, em nosso coração. E se faz presente aqui. Então há um convite a você celebrar com alegria, né? E se desprender do cansaço, se desprender do sono, né? E com o seu corpo, com a sua voz, com a sua mente, exaltar o nome do Senhor. Vamos cantar, louve. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo no dia, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado. Por quê? Pois meus inimigos serão derrotados enquanto eu viver. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando ao Senhor, guerreiro louvando em adoração. Com o nosso louvor, com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louvo ao Rei, ao Cristo que ressuscitou. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor. Louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor. Louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Mais uma vez mais. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar?
Senhor, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Amém, amém. Você tem fôlego, você vive, isso é por causa do Senhor. É o amor do Senhor que opera em cada um de nós. Com mais uma canção, você é convidado a adorar o Senhor, mas também com seus dízimos e as suas ofertas. Se veio preparado para isso, né? Se veio preparado para entregar o seu coração essa manhã, você também deve ter vindo preparado para agir com generosidade, né? E entender que nosso Deus tem sido bom com cada um de nós. Então, a oportunidade que nós temos com os dízimos e ofertas, aquilo que nosso Deus tem nos confiado, né? Que possamos retribuir isso a Ele com muita alegria no seu coração, no nosso coração. Assim como cantamos agora, que esse também seja um gesto de alegria que nasce em nosso coração, que brota em nosso coração. Então, com mais uma canção, nós vamos dizer isso. O amor do Senhor, amor que é maior que tudo, maior que os bens, maior que riquezas, maior que a própria criação. Esse é o amor do Senhor, a grandiosidade do Senhor. É a esse amor que nós cantamos, a esse amor, a esse Deus que nós celebramos e que nós cantamos nessa manhã.
em mim foi maior. Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, com a nossa voz, agradecer ao Senhor, porque o Senhor morreu por cada um de nós, porque o Senhor nos resgatou e nos livrou da condenação do pecado. Estamos aqui hoje, ó Deus, para glorificar o Senhor e dizer que o Senhor vive em cada um de nós. Graças te damos, ó Deus, pelo Teu sustento que é tão presente em nossas mesas, em nossos lares e na vida da nossa igreja. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã. É o que nós te dizemos, é o que nós te oramos, é o que entregamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar? A verdade vive. Salvador. Quando Deus se propôs a criar, Ele se propôs a redimir. A cruz sempre fez parte do seu plano, porque aquilo que esperamos, a consumação também foi. Quem pode questioná-lo? O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Desde Gênesis, vemos o plano da redenção. Por toda a história e narrativa bíblica, lá víamos o mesmo padrão que sinalizava o desejo do Salvador de redimir. A provação de Abraão o fez encontrar o Deus que provê para si o sacrifício. O Cordeiro, provindo de Deus, foi morto no lugar do filho da promessa, Isaque. Gênesis 22. Essa história te lembra alguma coisa? A história constantemente se repetia. Obstinados, crentes de nossa independência e um Deus gracioso e zeloso a perseguir-nos para nos salvar. Salvar de quê? Do pecado? Também. Mas principalmente nos salvar de uma vida distante do sentido. Uma vida que nem mesmo é a vida, porque a vida eterna é conhecê-lo. João 17:3. Deus queria ensinar o ser humano a ser ser humano, e o padrão repetitivo do homem é sempre querer ensinar Deus a ser Deus. É errar presumindo que temos um plano melhor do que o dele. Quanta petulância! E certamente, pensar sobre isso nos faz doer, ou pelo menos deveria. A independência, a rebelião contra o fato de ser finito, a descrença sobre a confiabilidade de Deus, levou o homem, desde Adão em diante, a cair. Daí o pecado entrou. Senhor, hoje desejamos voltar ao jardim da inocência. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que eu fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu puder
jardim, jardim da inocência, jardim da inocência, jardim da inocência. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Antes da cruz, vivíamos uma caminhada marcada pela insubmissão, pelo pecado, pela tentativa constante de nos justificarmos. Mas a cruz interrompe esse caminho. Ela revela duas verdades profundas: o peso do pecado que levou Cristo à morte e o tamanho do amor de Deus que entregou o próprio Filho. Esse encontro confronta o coração e exige uma decisão: continuar na mesma direção ou mudar completamente o rumo da vida. Cerca de 40 dias atrás, você foi convidado a tomar essa decisão. Lembra disso? A pílula azul ou a pílula vermelha? Duas simples jujubas que trouxeram um significado intenso e deveras perturbador, no melhor dos sentidos, aos corações que se abriram para a verdade. Como têm andado seus pés? No que tem tocado as suas mãos? Onde têm vagado seus pensamentos? E então, como está o seu coração? Eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor, não, nada me falta. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo as mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, amor seguro que ninguém pode roubar. Que a minha boca esteja cheia da
a sua palavra seja o tema incansável da minha canção, que a minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor, não, nada me falta, não, não. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, não, não, não. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, nada me falta, nada. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não, não quero mais nada, não quero mais nada. Tudo que eu vivi, todos os amores, ruas que eu pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor, nada me falta, não, não. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, nada é melhor, não quero mais nada, não, não, nada é melhor, não quero mais nada. Eu encontrei Jesus. Ah, não se desespere. Há uma boa notícia. A cruz ecoará por toda a eternidade. O mestre mal termina de falar e tudo muda. Jesus é preso, maltratado. Eles se espalham e o traem. Então Jesus é crucificado, morto e sepultado. Mas o domingo chegaria, porém era necessário passar pela dor, desapontamento, desesperança da sexta-feira de morte e pelo sábado do silêncio ensurdecedor. É domingo e ele ressuscitou. João 20:11. Por toda a eternidade ecoará a cruz, o centro da história. Deus veio à terra resolver nosso problema, aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos. Perpetuamente celebraremos a Páscoa, o já e ainda não. No seu reino plenamente estabelecido, lembraremos que é por causa do Cordeiro de Deus que estaremos lá. Assim, por toda a eternidade adoraremos o Cordeiro de Deus, que em perfeito amor nos capturou de volta para o Pai, pois somos herança e Ele é o nosso galardão. Portanto, permita que Deus, Jesus, a verdade, reine plenamente em sua vida. Somente Ele é quem pode te ajudar. Chamaste-se. 'Sol em tristeza,
A paz. Primeiramente, queria só deixar um recadinho aqui. Tem um carro laranja ali na frente do gás. De quem for aí, podia fazer a gentileza de tirar o carro lá. Tá? Fazer esse favor aí de tirar o veículo, se for aqui da igreja, né? Bom, irmãos, numa celebração tão maravilhosa, né? Da Páscoa, eu quero deixar uma breve palavra. E como Pedro, né, no livro de Atos, ele sempre relembra toda a história da Páscoa, né? Eu vou resumir aqui alguns pontos importantes para a gente poder relembrar e falar do nosso Cristo que está vivo no nosso meio. Amém? O povo passava fome, muita fome na região do Egito. O povo de Deus passava uma necessidade muito grande. Então ele ia buscar grãos no Egito. O Egito nós sabemos que significa o quê? Cidade, né? Significa ali uma nação opressora. E às vezes a gente também vai buscar grão no Egito também. A gente tem que descer ao Egito, descer a cidade para sobreviver, para trabalhar. Mas graças a Deus nós temos um Deus que nos guarda, né? De todo o mal. Mas esse povo, passando uma época de vacas magras, vai descer ao Egito para buscar os grãos, a comida, sobreviver. E ali ele é escravizado.
né, ele se torna escravo de um faraó que era adorado como um deus. E esse povo ainda, muito obrigado, irmão, esse povo ainda longe dos caminhos do Senhor, porque era um povo hebreu, mas era um povo que tinha tempos que ainda não conhecia bem a Deus. Conhecia o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas era basicamente isso. E esse povo, então, além de ser escravizado, parte dele adorava outros deuses e sofria com isso. E cada vez mais o faraó ia oprimindo o povo, até que Deus levanta um homem que nós conhecemos, que é Moisés, um profeta, um boca de Deus para falar do Senhor. E aí ele é levantado para poder ir, agir e libertar esse povo dessa escravidão. E é bacana isso, porque Moisés vai. E das 10 pragas que nós conhecemos a história, que Deus lança sobre aquele Egito, cada praga representava o poder de Deus sobre os deuses deles. Então, se eles adoravam o Nilo como um deus, Deus faz o Nilo ser transformado em sangue. Deus usa o poder dele sobre cada praga, mostrando quem ele é. Né? Se os egípcios têm aquele chapéu da serpente, né? Eles cultuam a serpente como um deus, a serpente de Moisés vai lá e engole a serpente de Faraó. Deus mostrando o seu poder a cada detalhe, a cada ação. E é interessante isso. E aí, por fim, né, Deus vai agir sobre os primogênitos, os primeiros filhos. E Deus dá um recado para o seu povo. Fala assim, olha, você vai pegar um cordeiro macho, um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem mancha, e vai sacrificar esse cordeiro, e vai passar o sangue nos umbrais da porta, sobre as portas. Porque quando o anjo da morte vier, ele vai saltar a sua casa. Ele não vai recolher o seu primeiro filho, o seu primeiro primogênito. Ele vai saltar. Então a palavra Páscoa, Pessage, significa salto. Ele vai saltar a sua casa, mas vai recolher aqueles que não temem ao Senhor. Vai recolher os filhos daqueles que não temem ao Senhor, principalmente o filho de Faraó. E aí, assim acontece. O anjo do Senhor vem, numa noite, uma noite muito terrível, e recolhe os primogênitos daqueles que não temiam o Senhor, que não passaram o sangue nos umbrais das portas. E aí o faraó desiste dessa situação e liberta o povo de Deus, e nós conhecemos muito bem o povo no deserto, e aí vai o exército de faraó atrás, e ele é engolido pelas águas do mar. Esse exército todo é morto pelas águas do mar, enquanto o povo de Deus passava ali a pés enxutos, pés secos, atravessaram o mar, e o mar se fechou sobre o exército de Faraó. Irmãos, é muito importante entendermos essa história que aponta para Cristo. É muito importante entendermos o sacrifício de Cristo, o sangue aspergido ali nas portas, o cordeiro que foi morto. Nós começamos a fazer um link do Antigo Testamento. Um povo foi liberto de uma forma física, de uma forma de povo, de nação, liberto da escravidão do Egito. Cristo é o Cordeiro verdadeiro. Cristo vem nos libertar de forma interna, o nosso coração, o nosso pecado. Em 1 Coríntios 5, verso 7, diz assim, que Ele é o Cordeiro Pascual, Ele deve ser adorado. Que o velho fermento, nós temos que nos livrar do velho fermento. O velho fermento é o pecado desse mundo. Já não estamos presos às coisas antigas, às coisas velhas, ao velho fermento, ao velho pecado. Nós somos libertos pelo Cordeiro Pascual na cruz do Calvário. E aqui vamos abrir nossa palavra em Lucas capítulo 24.
Quem não tem Bíblia aí, compartilha com o irmão do lado. Lucas 24, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que, como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditavam nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, isso foi após a morte, ao sacrifício da cruz, onde Cristo, ali, morto, sofreu todas as dores e foi baixado ao sepulcro. Eu imagino a tensão daquele momento, a tensão do coração daqueles discípulos, daquelas pessoas, daquelas mulheres. E as mulheres foram corajosas de chegar ali naquele sepulcro. Os soldados que estavam ali guardando o corpo de Cristo, a mando dos seus comandantes, não poderiam mentir. Porque se eles mentissem, diz a história, que eles eram queimados em suas próprias vestes. Eles não poderiam mentir que roubaram o corpo de Cristo. E eles estavam ali em volta, cercando aquela pedra, aquele sepulcro, e não poderiam mentir. Também um outro fato importante é que estava naquela pedra o selo romano. Não poderia abrir aquela pedra. Então, são fatos históricos e mais os testemunhas, aqueles que chegaram e viram que Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou dos mortos. Ora, o mundo ainda corre atrás de mortos. A gente vê, às vezes, tira um religioso de um local para transferir para outro local. Aquilo vai o povo todo atrás daquele osso. Nada tem poder. Nada tem a oferecer aquilo. Mas Jesus não está mais no sepulcro. Ele vive e está. Pedro olhou debaixo dos lençóis e viu que ele não estava lá. As mulheres foram coroadas de dar a notícia que Cristo ressuscitou, as corajosas mulheres. E muitos não escutavam as mulheres daquela época, porque elas não tinham voz e nem vez. Mas elas foram contar aos 11 aquilo que aconteceu. E é interessante que eles duvidaram. E elas estavam espantadas e falaram: olha, 2 anjos nos apareceram a nós, resplandecentes, e deram a boa notícia que Cristo não está lá. E ainda falaram para nós: por que procure entre os mortos se Cristo está vivo? 1 Coríntios 15 diz: ó morte, onde estás, ó morte? Onde estão as suas correntes? As suas algemas caíram todas, porque Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. Irmão, não ande mais com medo.
Lança fora todo medo. Lança fora agora toda tristeza. Encha seu coração de júbilo e de alegria, pois Cristo está vivo, está no nosso meio. Não busque mais um Cristo morto numa cruz, naquele instrumento de tortura. Busque o Senhor presente na sua vida. Vivo Ele está. Eu quero que você fique de pé agora, nós vamos orar. Que a sua vida agora seja um novo começo, uma nova manhã, uma nova alegria. Celebre a Páscoa com alegria. O inimigo das nossas almas está ensinando as crianças que é um coelhinho da fertilidade, que é um chocolate. Nada contra quem comer chocolate, mas é o engodo desse mundo. Se você perguntar a qualquer criança o que é Páscoa, ela vai te falar que é coelhinho. Nós temos como igreja a obrigação de ensinar a história da Páscoa, desde a libertação de um povo hebreu até a ressurreição do nosso Deus. O nosso Deus ressuscitou, a pedra foi removida. Ele é o Cordeiro Pascual, como está lá, 1 Coríntios 5, 7. Ele é o Cordeiro a ser adorado. O velho fermento já se passou. Não queremos andar agora como uma velha pessoa, nos caminhos em que andamos, mas queremos renovar a nossa alma, o nosso entendimento, ter a mente de Cristo, ter vida nova em Cristo. Glorificamos o nosso Deus, porque Ele está aqui presente, e Ele te convida a abraçar a viva e nova esperança. Em Mateus 28, Ele fala para os seus discípulos, quando Ele apareceu vivo, além dele ter comido com os seus discípulos, Ele disse: todo poder me foi dado do céu. Ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, fala ao coração do teu povo essa manhã. Anima teu povo a caminhar mais léguas com o Senhor. Remove a pedra daquele que tem o coração ainda trancado, fechado. Deixe que eles olhem debaixo dos lençóis como Pedro e reconheça o teu senhorio, a tua vida, a alegria de participar da ceia, a alegria de participar da Páscoa. Louvado seja teu nome. Muito obrigado por esse evento que marcou toda a cristandade da terra, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.